Olá, sejam bem-vindos a este primeiro episódio da série Dimensões da Neuroriqueza. Então, nesta série nós iremos ter 3 episódios e em cada um deles nós iremos tratar de um ângulo relacionado ao assunto neuroriqueza, que está intimamente relacionado com a possibilidade de você gerar prosperidade. Na verdade, o tema da série, Neuroriqueza Transcendendo para Prosperar, é o nome do meu treinamento presencial, que é uma imersão presencial chamado de Neuroriqueza, que eu irei falar também um pouco no final deste primeiro episódio. Então, o tema deste nosso episódio de hoje é um tema muito importante e pouco falado, que é a mente pobre. Ou seja, como eliminar a mente pobre. A mente pobre é exatamente o que está entre você e a sua prosperidade. E essa dimensão em nós, ela nos impede de ter contato com a possibilidade de prosperar. Então, para eliminar a mente pobre, nós precisamos fazer uma espécie de raio-x para entender quais são os aspectos relacionados com essa forma de funcionar, com essa forma de processar a realidade. Eu sempre coloco nas minhas palestras, nos meus workshops, um conceito que ele talvez seja aqui o passo essencial e o nosso ponto de partida. O que eu menciono sempre é que toda a dimensão do nosso comportamento, a nossa percepção de realidade está em função de como nós representamos o mundo em nós. Porque, como eu já falei muitas vezes, a forma como você pensa e sente, age ou deixa de agir, está sendo determinada pelo seu modelo mental. E quando eu me refiro a modelo mental, eu estou me referindo à forma como você interpreta o mundo à sua volta. Então, ponto muito mais do que claro que estamos o tempo todo reagindo ou respondendo às interpretações que fazemos das coisas que estão ao nosso redor do que as coisas em si. Então, se você entender que seriam as interpretações pessoais que produzem as respostas comportamentais, as respostas emocionais e, portanto, forjam as atitudes, você tem aí uma possibilidade realmente importante para assumir as rédeas da sua vida, para mudar a sua realidade. E, para isso, você vai precisar entender como você está representando o mundo à sua volta, como você está se representando e, desta forma, provocar mudanças efetivas. Em virtude de uma série de fatores, poderia colocar aqui fatores culturais, fatores educacionais, fatores familiares, as experiências que você viveu no passado, enfim, toda uma sorte de estímulos que fizeram ou compuseram uma dada mentalidade. E aqui, neste episódio, eu quero explorar exatamente a mentalidade pobre. O que eu coloco e chamo de mentalidade é exatamente a qualidade mental baseada em parâmetros, em valores, em memórias, portanto crenças, que o levam a construir comportamentos, atitudes e, portanto, uma qualidade de realidade. Se entrarmos no campo da lei das atitudes, nós iremos entender um princípio básico, que é um princípio metafísico, que propõe que a sua atitude é determinante na forma como a sua realidade funciona.
Então, se você se coloca em uma atitude X, a realidade irá refletir este X. Porque há uma linguagem que eu poderia chamar de linguagem justificativa, que demonstra que a realidade está sempre justificando a forma como você está se comportando. Então, se eu me comporto de uma forma pobre, eu terei uma realidade pobre. Eu estarei construindo um cenário que irá então justificar as minhas atitudes de pobreza. E toda representação mental que vai sendo reforçada, que vai sendo estimulada e fortalecida, num dado momento ela se transforma numa rede neural, ela se sedimenta também em nível neurológico. E no momento em que você tem um mapa neural representando uma dada atitude, você então estará refletindo aquilo e criará um hábito. E talvez um dos hábitos mais infrutíferos, mais danosos, sejam os hábitos de pobreza. Você talvez esteja exercendo hábitos de pobreza sem se dar conta. E certamente os resultados que você está colhendo, envolvendo escassez, envolvendo dificuldades financeiras, envolvendo perdas, podem estar intimamente associadas com a prática da pobreza, mesmo você não tendo consciência disso. Por quê? Porque se você estiver com a mentalidade da pobreza implantada, essa mentalidade ela já deve estar num modo automatizado, ou seja, ela já deve estar automatizada e fazendo parte do seu universo subconsciente e inconsciente. Então ela passa a ser uma atividade compulsiva. Não é? Tudo aquilo que é muito bem sedimentado e vira hábito, né, ao ponto de se estabelecer numa camada mais profunda da mente, vira compulsivo. Então, se está estabelecida no seu inconsciente, você então passa a ter uma compulsão. E como seria viver, mesmo não estando consciente disso, mas viver com a compulsão pela pobreza? Ou seja, viver se comportando de uma forma pobre e, portanto, gerando situações que justifiquem esse estado de pobreza. Né? E eu lido com milhares de pessoas em palestras, em eventos, em set de consultório, e as pessoas que normalmente me procuram se queixando de que não estão prosperando, ou que não estão tendo sucesso profissional e vivem uma vida de escassez, com muita dificuldade financeira, para mim foi nítido a constatação de que essas pessoas portavam o mesmo tipo de mentalidade, portanto, estavam sofrendo de uma compulsão, que é a compulsão pela pobreza. E compulsão, seja ela qual for, isso é muito claro, né? Os psicólogos sabem muito bem disso. Uma compulsão você não consegue estancar, você não consegue nem interromper e sequer mudar apenas querendo conscientemente. Nós sabemos que muitas mudanças e muitas transformações que nós estamos almejando, a vontade, a força intelectual e a decisão consciente de querer mudar, ela é insuficiente pelo simples fato de que muitos hábitos estão sedimentados em níveis mais profundos. Então, da mesma forma que há a compulsão pela pobreza, que te leva contra a vontade consciente a gerar situações inconscientemente que justifique a mentalidade de pobreza, você pode também criar, no extremo oposto, a compulsão pelo sucesso financeiro, a compulsão pela prosperidade. É algo muito similar àqueles momentos que você está indo embora cansado para sua casa de carro e você chega até o seu destino sem se preocupar
conscientemente em pilotar, em dirigir o seu carro, né? Então você para nos semáforos de vermelho, você consegue tomar as determinadas ruas para chegar de uma forma segura na sua casa. Quem te levou para a sua casa? Quem dirigiu por você, se você estava ali praticamente no piloto automático? O seu subconsciente, ou seja, você treinou o seu subconsciente para te conduzir de forma segura para casa a um nível tal que você não se preocupou em nenhum momento. Você estava simplesmente pensando em outras coisas num piloto automático absoluto. Isso porque houve um exercício regular, uma repetição regular até automatizar, até se tornar algo automático. Da mesma forma, nós podemos também treinar esses níveis mais profundos da mente, mudar a mentalidade ou o mindset, que é um termo que está muito em voga ultimamente, para que esses níveis mais profundos lhe conduzam para o destino que é prosperar. Não é? E como seria você com a compulsão de sucesso? Como seria você tendo compulsão por prosperidade? Seria muito eficiente em criar situações cada vez mais prósperas. Você seria natural, seria espontâneo e seria automático. Da mesma forma que hoje, talvez para você, seja automático criar mais situações que justifiquem pobreza, você pode muito bem automatizar esse mecanismo para prosperar. As pessoas que, por N razões, automatizaram o sucesso, automatizaram a prosperidade, criaram essa compulsão por prosperar. Quando eu me refiro à compulsão, entenda muito bem que é apenas o ato automático, inconsciente por determinada experiência, por determinada coisa, né? Então as pessoas que conquistaram essa compulsão por prosperar, geraram em si forças compulsivas de prosperidade, forças compulsivas de sucesso, são aquelas pessoas que você deve conhecer no seu ciclo de amizades e de contato, aquelas pessoas que você admira pelo simples fato de que tudo para aquela pessoa acontece de uma forma fácil, de uma forma natural, não é? Então as portas se abrem para aquela pessoa e ela gera muita prosperidade financeira, ela tem recursos e vive uma vida incrível, não é? É claro que cada pessoa tem um determinado contexto, o contexto educacional, o contexto familiar pesa muito, né? Porque o contexto familiar é a base, é a partir dali, não é? A criança, a partir dos seus primeiros anos de vida até os 6 anos, ela está elaborando e coletando e fazendo uma série de downloads a partir dos sentidos visuais, audição, tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela fala e vivencia, é determinante na construção dos softwares que ela irá usar depois na vida adulta. Então, como do primeiro ano de vida até os 6 anos não há praticamente nenhuma espécie de filtro, ela está literalmente fazendo downloads de comportamento. E o que mais pesa são os comportamentos dos pais. Então, tudo que ela observar do comportamento familiar vai ser o núcleo dos seus programas. E uma vez que ela adquire esses programas comportamentais, eles irão se tornar a base do seu mindset, da sua mentalidade, e ela irá então funcionar a partir daquilo. Se esses programas forem programas construtivos, programas de comportamento, se forem construtivos, se forem comportamentos que fortalecem a autoestima dela, que fortalecem o alto valor, que fortalece a sua confiança, que fortalece uma visão de mundo mais positiva, essa criança vai ser um adulto de extremo sucesso. Agora, em contrapartida, se for programas de comportamento embasados em rejeição, embasados em culpa, embasados em medo, embasados em menos-valia, embasado em múltiplas discussões negativas,
esta pessoa será um adulto com uma grande propensão ao fracasso existencial. Felizmente, a boa notícia é que, independente dos programas de comportamento que você está usando, que você adquiriu na sua infância e ao longo da sua vida, você tem a oportunidade de reconfigurar tudo isso. Com o avanço nas ciências do cérebro, hoje é sabido, por exemplo, que o nosso cérebro, do contrário do que se acreditava, era um cérebro rígido. E, no entanto, nós sabemos que o cérebro é altamente plástico e você tem a liberdade de manipular esta neuroplasticidade para reconfigurar o seu cérebro e reconectá-lo com novos caminhos neurais e, por que não, fazer o upgrade desses programas comportamentais, esses programas mentais que você usa para interpretar o mundo à sua volta e o mundo a si mesmo. Então, estreitando bem essa questão dos programas comportamentais, os programas mentais, vamos explorar juntos a relação de aspectos, de características que compõem a mente pobre. Então, a melhor forma para você iniciar o seu caminho para se libertar da mente pobre, ou seja, a mentalidade que gera pobreza compulsivamente, você precisa entender quais são as características desta mente. Então, o primeiro passo é traçarmos um raio-x para discutirmos acerca das principais características que eu mapeei a partir da observação de um universo de pessoas que eu percebi que tinham um comportamento em prol da pobreza e, portanto, possuíam um mindset, uma mentalidade, uma mente pobre. Então, essas pessoas criam, volto a repetir isso que é importante, elas criam inconscientemente situações de escassez e perda. Não é claro que ninguém em sã consciência iria criar conscientemente situações de escassez. Por isso que muitas vezes nós percebemos em nós mesmos um conflito muito estranho, porque você aqui, conscientemente, você quer ter sucesso, você quer ter recursos, você quer prosperar, mas, ao mesmo tempo, parece que há uma atividade oculta, estrangeira, subterrânea, que provoca mais daquilo que você não quer viver. Muito pelo contrário, provoca mais daquilo que você quer evitar, mostrando que há em nós uma atividade oculta que é muito mais forte ao ponto de sobrepujar a sua iniciativa consciente. Eu tenho milhares de casos assim, até em família, né? É muito comum ver indivíduos que têm todo o potencial para ter uma vida muito bem sucedida, próspera, e por razões ocultas, aqui nós estamos revelando as causas, na verdade, aquela pessoa recria, reedita a sua realidade pessoal com mais dificuldade financeira, com mais perdas, com mais pobreza, alimentando um looping negativo. Então, se nós fôssemos explorar as características da mente pobre, né, e muito dessa mente pobre tem aí uma forte influência da cultura, principalmente a cultura brasileira, que é uma cultura muito específica, que tem um lastro religioso muito grande. Se nós formos avaliar, por exemplo, a nossa moral social, o nosso código de moral social, ele não é laico, ele tem aí uma influência muito forte religiosa do cristianismo, do catolicismo, né? Então, o Brasil, ele é o segundo país mais católico do planeta. E se você for analisar o paradigma que rege o catolicismo cristão, é uma passagem que diz assim: bem-aventurados os pobres, pois herdarão o reino dos céus. Né? Então, imagine uma cultura, né, que tem uma forte influência religiosa, embasada em um paradigma como esse, que enaltece a pobreza como uma forma de sermos aceitos, né, e termos o direito de entrar num possível céu. Se nós fôssemos avaliar essa
passagem, na verdade, a tradução correta seria: bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a nova terra. Ou seja, não tem nada a ver com pobreza. Mas esta impressão de que ser pobre, sofrer, é uma forma de ser valorizado perante Deus, é uma espécie de programação que fica ativa dentro de nós e nos coloca com uma inclinação de praticar a pobreza, mesmo sendo de uma forma inconsciente. Então, a primeira característica da mente pobre, vamos agora entender a mente pobre, porque o ponto de partida para você se libertar da mente pobre é entender como ela funciona. No momento em que você entende, você gera o poder de escolha, você pode praticar aquele hábito ou não mais praticar. E em se tratando de hábitos, é importante frisar que você pode mudar qualquer hábito. A sua estrutura neurofisiológica é plástico bastante para que você modifique os hábitos. E qual é a lei número 1 para mudar um hábito? Como você supera um mau hábito? Praticando um novo hábito. Você não supera um hábito, um mau hábito, combatendo aquele mau hábito, negando aquele mau hábito, reprimindo aquele mau hábito. Você o supera praticando, sedimentando um novo hábito, até este novo hábito ficar tão ou até mais forte do que aquele mau hábito. E quando isso acontecer, você faz a transição do mindset, você modifica a sua mentalidade e este mau hábito se enfraquece, se atrofia, dando lugar a um novo caminho neural muito mais forte, muito mais sedimentado, e você então se percebe diferente. Então, se libertar da pobreza implica em conhecer, em mapear as principais características da mente pobre. Então, qual é a primeira característica da mente pobre? Primeira, dinheiro é para segurança. Então, a pessoa que está presa nessa mentalidade, ela frisa, ela focaliza o dinheiro e ela condiciona a necessidade de ter dinheiro para ter segurança. Se você fizer uma pesquisa, uma enquete particular, perguntar para as pessoas próximas por que elas querem ter dinheiro, você vai perceber que muitas delas irão afirmar que elas querem ter uma vida segura, né? Que na verdade é uma grande ilusão, porque nós na verdade não temos nenhuma segurança, né? Se a natureza resolver reivindicar este corpo que você está usando, acabou, você simplesmente cede o corpo e extingue-se a vida física. Mas este é um outro assunto. Então, a característica principal, né, porque a primeira é condicionar dinheiro com segurança. Então, à medida que eu fui explicando as características da mente pobre, eu vou também abrindo para a saída, né? Qual seria então a atitude ou a postura que seria uma espécie de antídoto que iria neutralizar aquela atitude de pobreza. Então, se dinheiro é para ter segurança dentro da visão de uma mente pobre, como seria na visão de uma mente próspera? Então, dinheiro não é para ter segurança. Porque lembre-se, se o universo funciona dentro de uma relação de justificativa, ele está justificando as suas atitudes. Quando você atrela dinheiro com segurança, você está condicionando dinheiro a todas as situações que exigirão segurança. E que tipo de situação exige segurança? Situações muitas vezes de perda, situações muitas vezes invasivas, situações que irão justificar a necessidade de segurança. Não é? Então, se nós fôssemos colocar a atitude que seria o contraponto desta, nós podemos colocar o seguinte: dinheiro é para se ter liberdade de experiência. Então, notem a discrepância de perspectiva entre uma visão retrógrada, que coloca o dinheiro como ter segurança, e dinheiro como
liberdade. O dinheiro lhe dá o poder, a liberdade para experimentar mais. Com o dinheiro você tem mais liberdade de experiência. Então, é fundamental que você comece hoje a mudar dentro de você esta concepção. Essa é a característica essencial de uma mente pobre e, portanto, é a característica fundamental que você precisa superar para ingressar nesta jornada de transformação rumo à sua prosperidade. Então, dinheiro é para a segurança. Não, dinheiro é para se ter liberdade de experiência. E aqui nessa característica nós temos também as associações, né, que seriam a segunda característica. Dinheiro é para pagar contas e sobreviver. Não é? É claro, nós aqui não estamos negando o fato de que temos que pagar as contas, é parte da vida prática, honrar os nossos compromissos, seja eles quais forem, os compromissos financeiros. Mas a concepção de condicionar o dinheiro apenas com pagar contas também limita a função do dinheiro. Não é? Limita a função ampla que essa energia incrível lhe oferece, que é de expansão. Sim, você deve pagar as suas contas e você deve viver. Esse é um ponto muito recorrente nas minhas interações com os meus clientes em set de consultório. Toda pessoa que eu percebo que possui uma visão muito pautada em sobreviver, né? Aquela coisa que para aquela pessoa viver é aquele ritmo de vida, né? Em que ela acredita piamente que ela está enfrentando um verdadeiro campo de batalha. Ela concebe a vida como um grande campo de batalhas. E, obviamente, se ela está com essa interpretação de mundo baseada em uma batalha, em uma guerra, como será a vida dessa pessoa? O que será significativo e adequado em termos de justificativa para uma pessoa que concebe o mundo como um campo de batalha, que acha que viver é sobreviver? Tudo para esta pessoa será mais difícil. E o que justifica a sobrevivência? Perda, dificuldade, a necessidade de ter que se esforçar e, novamente, incorremos no ponto inicial. Eu volto para a situação da escassez, né? Então, só sobrevive aquele que possui uma vida limitada, uma vida escassa e uma vida desprovida de recursos. Então, a segunda característica da mente pobre é a mente pautada na sobrevivência. Ela vive para sobreviver. Há uma diferença muito grande entre sobrevivência e viver. Infelizmente, pelo menos aqui no nosso país, as pessoas, boa parte delas, estão sobrevivendo e acordam achando que viver é lutar, né? Você com certeza já ouviu e deve ouvir com frequência as pessoas dizerem vamos para a luta. Elas acordam e afirmam, reforçam esta atitude tão precária, tão pobre de resumir a grandiosidade da vida, este grande campo de possibilidades, a um mero campo de batalhas. Então, vida não é um campo de batalhas, vida é um campo de possibilidades para se realizar, para ser feliz, para viver a vida que você merece e almeja. Terceiro ponto. A mente pobre, ela é constituída de um hábito também precário e muito negativo, que é o hábito da reclamação. A mente pobre reclama de tudo. Ela se queixa da vida, ela se queixa das situações e o pior, ela se queixa em todos aqueles momentos em que ela vai pagar uma conta, seja uma conta de luz, seja a conta da internet, seja a conta seja lá qual for
O ato de você reclamar porque você vai ter que pagar é negar aquele recurso que está sendo posto à sua disposição para facilitar a sua vida. Quando você está lá, você vai pagar uma conta e você reclama, suponhamos que seja a conta da sua internet que veio alta, mas você usou bastante a internet, você usufruiu daquele recurso que certamente facilitou muito a sua vida prática. E na hora que você vai pagar, você vai honrar aquele compromisso, você então se queixa. Percebe como esse hábito, essa atitude, ela gera mais negatividade? Porque o que justifica a reclamação? O que justifica a queixa? A queixa, a reclamação é o espaço que você oferece para a dificuldade. Quanto mais você reclama, mais você cria oportunidade para que a dificuldade faça parte da sua vida. Então, ao invés de se queixar, honre, reverencie, pague com prazer aquela conta, porque não é a conta que você está pagando, é a reverência que você está fazendo por estar usufruindo de um recurso que está sendo colocado ali para facilitar a sua vida. Então, a terceira característica da mente pobre é reclamação, principalmente a reclamação no que tange pagar. Pagar o que você precisa por usufruir. Então, essas 3 características que eu estou aqui apresentando, essas 3 por si só, se você realmente trabalhar as suas atitudes em relação a apenas essas 3 características que eu apresentei até o momento, já é o suficiente para que você comece a vibrar numa oitava mais elevada em termos de mente e mudar a relação da realidade na forma de comportamento. Ou seja, você muda o comportamento da sua realidade a partir do momento que você muda o seu comportamento em relação à própria realidade. Então, é uma linha, é uma via de mão dupla. E isso é uma das coisas mais simples e ao mesmo tempo mais difíceis das pessoas entenderem. As pessoas elas querem que a realidade mude para melhor, que elas prosperem, mas elas persistem nos mesmos comportamentos. Elas persistem no mesmo comportamento e, portanto, elas irão ter mais daquilo que elas não querem, mesmo não querendo mais conscientemente. Bom, o quinto fator, o quarto ponto. Negar, veja bem, a mente pobre, ela nega o poder de gerar oportunidades financeiras ou oportunidades prósperas. O que quer dizer isso? Geralmente a mente pobre ela tem uma característica de vitimismo. Então para ela não está tendo dinheiro suficiente, ela não tem uma qualidade de vida boa o suficiente, ela não prospera como ela gostaria, porque ela vai eleger algum responsável, porque o governo daquele país é assim, porque a economia está assado, porque ela nasceu numa situação deplorável, ela não merecia nascer naquele contexto familiar. Então, percebe? Ela não consegue assumir a responsabilidade. Não é o contexto político, não é o contexto econômico, não é as suas condições atuais que estão lhe impedindo de prosperar. O que está impedindo de prosperar é a sua mentalidade. É isso que nós temos que entender. Fazer a transição da mentalidade pobre para a mentalidade rica, que inclusive vai ser um dos temas de um dos episódios dessa série. Nós vamos falar de como conquistar a mente próspera, que é exatamente o oposto do que eu estou tratando aqui hoje. Então, a autorresponsabilidade é uma qualidade imprescindível para que você prospere. Porque se você não assumir a responsabilidade pelo seu momento, e quando eu coloco autorresponsabilidade, é você entender, compreender e assumir que o que está acontecendo hoje é você que está provocando. Você não precisa, a priori, de nenhuma condição externa
para iniciar o movimento da sua prosperidade. Você pode estar com 60 centavos na sua conta bancária hoje. Você pode estar com dívidas exorbitantes. E ainda assim, você tem a liberdade de iniciar o seu movimento de prosperidade. Porque, da mesma forma que hoje você está lidando com situações desagradáveis, que você não queria lidar, digamos que você esteja com uma dívida imensa com o banco, que vai se acumulando, esta situação da dívida, ela teve um começo. E este começo foi na sua mente. E hoje você vive a experiência da dívida. Da mesma forma, você pode começar a experiência da prosperidade na mente. E ela certamente se tornará uma experiência tangível, realizada enquanto realidade concreta. Mas o ponto de partida é assumir a responsabilidade pelo seu momento. Se despojar da vítima. As pessoas só prosperam, isso também está muito claro nas minhas observações com os múltiplos clientes que eu atendo, que a pessoa só consegue realmente modificar a sua vida, só consegue melhorar de vida e, consequentemente, prosperar a partir do momento que ela assume a responsabilidade pela sua vida. As pessoas que eu observei que não estavam dispostas a isso e acreditavam que a causa de tal situação estava além delas, fora delas, elas culpavam uma série de pessoas, uma série de situações, elas geralmente permaneciam naquela situação ruim, se cristalizavam ali. E esse é o problema do vitimismo, porque o vitimismo ele pode te cristalizar em um contexto. E isto acontece quando a vítima acredita que o seu vitimismo chama a atenção. Então, as pessoas que usam o vitimismo como uma forma de se ter atenção se cristalizam nas situações. E é possível passar a vida inteira se vitimizando, estagnado em uma situação de profunda escassez. Muito bem, então esse é o quarto ponto. O quinto ponto, que é um ponto também muito importante, que é a quinta característica, tá? Aqui nesta live, neste episódio, eu estou mapeando os principais, que seria a coluna vertebral em função do que eu observei. O quinto passo, por incrível que pareça, é um aspecto da mente pobre muito curioso. E vocês vão entender por que eu coloquei incrível, por que eu disse por incrível que pareça. A mente pobre, ela pensa em termos de economizar recursos. Ela pensa em termos de guardar recurso, guardar dinheiro, poupar dinheiro, ao invés de pensar em produzir mais. Conseguem ver como é uma inversão de lógica? Não é? Veja, eu estou aqui com vocês mapeando a essência, Quando eu digo gerar mais recurso ao invés de ficar preso na mentalidade de economizar, eu não estou aqui dizendo que você deva ser um inconsequente. Você precisa ser inteligente. Mas o conceito de economizar dinheiro, guardar dinheiro, justifica o quê? Falta. Quando você pensa em termos de ter que economizar, você está fortalecendo a possibilidade de perda, a possibilidade de faltar. Então nós temos que ter muito cuidado com essa relação bipolar em que você condiciona uma coisa a outra, ou seja, guardar dinheiro fortalece a ideia de não ter dinheiro. Economizar dinheiro fortalece a ideia de não ter dinheiro. Agora, gerar mais, expandir mais, criar novos canais de expansão da prosperidade. Qual é a sensação que isso te dá? De expansão, de maior liberdade, de não reter, você não está retendo o fluxo. E prosperidade é pleno movimento, pobreza é estagnação. Então, na mente pobre, você tem todas as características orbitando em um núcleo que é a estagnação, a paralisação de processos, o estancamento de recursos, do fluxo,
Ao passo que prosperidade por si só é fluxo, é movimento, é liberdade de fluir na vida. Então, este é o quinto ponto. Sexto ponto, que é uma característica também muito problemática, não é? Isso é muito comum no Brasil, que é a característica, a sexta característica da mente pobre, que é desqualificar e criticar pessoas prósperas e bem-sucedidas. A famosa inveja, né? Vulgarmente chamado de inveja. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Toda vez que você vê alguém muito próspero, bem-sucedido, e algo em você se sente motivado a desqualificar, a criticar aquela pessoa, o que está se passando de fato? Primeiro, se você critica algo que poderia ser passível de admiração, você está negando aquele potencial disponível para você, mas que no outro já foi realizado. Tudo aquilo que eu critico no outro, que eu desqualifico no outro, eu nego para mim. Quando se trata de algo admirável, alguém que está bem sucedido, alguém que está prosperando, é alguém a ser admirado. Não é? Mas se eu nego, se eu combato, se eu estou criticando, eu estou negando a minha possibilidade de ser tão próspero quanto aquela pessoa. É como se eu estivesse enxergando a minha versão próspera no outro e estivesse apenas combatendo e rejeitando. Então, desenvolva este hábito de admirar as pessoas bem-sucedidas, de admirar as pessoas que estão realizando este potencial, esta possibilidade que está aí disponível para qualquer pessoa, disposta a aferir a sua mente, trabalhar o seu comportamento para manifestar esta experiência extraordinária que é a experiência de ter liberdade de experiência ou prosperar. Sétimo ponto, sétima característica, a associação, e esta característica no caso ela é muito inconsciente. A associação inconsciente de que dinheiro traz problemas e que dinheiro não é uma coisa benéfica, ou que o dinheiro é um agente do mal, não é? Aí a gente pode também trazer uma série de crenças religiosas que denigrem a imagem, fazem, na verdade, uma representação extremamente negativa do dinheiro a um nível tal que inconscientemente passamos a negar a possibilidade de dinheiro porque não queremos nos sentir culpados. Então, eu já mapeei isso em várias pessoas. É claro que cada caso é um caso, mas em muitas pessoas que eu observei havia ali uma crença muito antiga de que dinheiro era algo do mal, não era algo, entre aspas, divino, não é? E no final das contas, essa divisão, essa segmentação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é mundano, é apenas uma segmentação didática para se estudar essas duas instâncias. Mas se olharmos bem, não há tal separação, é uma coisa só. Então o mundo material é tão espiritual quanto o espiritual é tão concreto quanto o mundo material. Então é uma coisa só. Então o dinheiro, ele não é algo ruim, não é algo negativo. O dinheiro é um instrumento de liberdade. Cabe a você usá-lo da forma mais construtiva possível. Da mesma forma que uma faca pode ser útil para cortar um vegetal, cortar alguma coisa, a faca pode se tornar um instrumento profundamente negativo se você usá-la em detrimento a uma outra vida, por exemplo. Então, essa associação ela é muito forte e há também uma derivação dessa associação que é a ideia de que ser rico é pecado, que também vai nos remeter
a um paradigma religioso. Como diz aquela passagem, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quer dizer, notem o fundamento, né? Qual é a lógica disso? O porquê a imagem de alguém que está prosperando em muitos pontos de vista é tão negativa? Porque há essa inclinação em denegrir uma pessoa que tem recursos. Será que uma pessoa que tenha mais recursos, ela não tem mais autonomia? Ela não teria mais liberdade? Essa liberdade sendo reproduzida numa escala coletiva não descentralizaria o poder que está nas mãos de poucos para manipular muitos, né? Não querendo entrar aqui em teoria da conspiração, mas é para se pensar o porquê que nós sofremos essa pressão dos meios de comunicação que nos leva a negar esta experiência tão positiva. Outro ponto, agora entrando no 8º ponto, né? E nós já estamos praticamente encerrando aqui as características principais da mente pobre. O 8º ponto, que é um ponto muito controverso e é um motivo de muita polêmica, quando eu trato desse ponto em outros assuntos, em outras palestras, é sempre controverso, porque nós não estamos acostumados e nós não fomos preparados para ter essa clareza em relação ao 8º ponto, que é pensar mais nos outros do que em si mesmo. A mente pobre se preocupa com o mundo e não com si mesma. Não é? A mente pobre, ela se deixa. A mente pobre se subestima. A mente pobre se deixa menosprezar. A mente pobre se deixa ser humilhada. Não que alguém tenha o poder de nos humilhar ou de nos subestimar, mas é o lugar que nós estamos nos colocando, o lugar que você se põe. Se você se coloca num lugar de subestimação, se você se torna subestimável, vai ter que haver aquele que te subestima. Se você se coloca num lugar de rejeitável, vai ter aquele que vai te rejeitar. Se você se coloca num lugar de desvalor, terá aquele que irá te desvalorizar. E não tem nada mais do que antiprosperidade do que a postura de desvalor. Então aqui neste tópico, no nosso 8º ponto, eu me refiro à postura de desvalor. Pensar nos outros e não pensar em você. Fazer tudo para os outros, mesmo que seja em detrimento à sua expressão, ao seu valor, né? Então, quantas pessoas não se deixam menosprezar, deixam um mundo de gente passarem por cima de si para agradar? E isso é profundamente anti-prosperidade. E essas posturas de desvalor, é óbvio que irá criar situações que justifiquem o desvalor. Então, se você se coloca no desvalor, você vai se desvalorizar e a sua vida também irá perder o valor. Então você vai se deparar com uma vida difícil. Não é? E, como eu falei, nós não estamos preparados, porque quando eu proponho para os meus alunos, para as pessoas com as quais eu interajo, que participam dos meus cursos, que é fundamental que você se coloque em primeiro ponto, eu sinto desconforto, porque há uma carga de informação repressora, né, que diz que não, que isso isso é do mal, isso é ser egoísta, né? Então criaram um termo que é egoísmo, ser egoísta, para que você não assumisse o seu poder, não é? Isso não quer dizer que você não possa ajudar as pessoas num dado momento, desde que você tenha condições para tal. Mas é essencial que você se valorize, é essencial que você fique do seu lado, é essencial que você se apoie, é essencial que você esteja 100% do seu lado e
faça uma espécie de pacto imortal com você de nunca se desvalorizar em prol de alguma situação ou de alguém, tá? E, ao mesmo tempo, esta postura de alto valor, este lugar que você se coloca em si mesmo de alto valor, é, é exatamente a chama que vai acender o estopim da tua prosperidade. Porque prosperidade segue valor, dinheiro segue valor. E se dinheiro segue valor, se dinheiro é um valor, portanto ele segue valor, ele também segue liberdade. E quando você se valoriza, você se dá toda a liberdade que você merece. E o nono ponto, né? Que é um ponto muito importante, que seria o ponto final desse mapeamento, desse raio-x que nós estamos traçando, e esse é um ponto é o ponto nevrálgico na grande maioria das pessoas. A mente pobre afirma que não merece o melhor, o não merecimento. O não merecimento. O que justifica alguém que acredita que não merece? Nada. Uma pessoa que acha que não merece, ela não pode ter nada de bom, porque ela não merece. Mas aqui eu vou deixar, para encerrarmos esse nosso primeiro episódio, algo para você refletir, que é o seguinte: se você é parte de um todo que é a mais pura abundância, a mais pura prosperidade, você é o próprio todo. Se esse todo é a fonte de toda abundância, você é a própria fonte de toda abundância. Portanto, você merece o melhor, não porque você se esforçou muito ou fez isso ou aquilo. Porque merecimento não é uma coisa condicionada, merecimento é incondicional. Você simplesmente merece o melhor por ser uma expressão única e singular do todo abundante, do todo do universo que é abundante. Então, comece a se desvencilhar dessas condições que você mesmo se impõe para assumir que você mereça algo e tenha valor. Tem pessoas que falam, porque a vida foi injusta comigo, porque eu me esforcei tanto e eu não merecia passar por isso. E eu sempre respondo, mas quem lhe disse que é por esforço? Quem lhe disse que o mérito está associado ao esforço? O mérito não está associado a absolutamente nada. Você merece, porque você é a expressão da fonte da abundância. Então vira uma coisa até contraditória. Você, sendo a própria fonte de tudo, achar que você merece ou não, não é? Então pense nisso, e eu espero que esse mapeamento, esse raio-x da mente pobre possa ser um mapa para que você então se liberte efetivamente desta mentalidade. Como eu iniciei este episódio, a melhor forma de se libertar de algo é primeiro conhecer este algo a fundo. E aqui neste episódio você está tendo as chaves para fazer isso. Um grande abraço e até o nosso segundo episódio. Lembre-se, vai estar sendo disponibilizado agora aqui no nosso suporte um link, e este link é o link para que você participe do nosso grupo, que é o nosso grupo para as pessoas que estão interessadas na nossa segunda edição da imersão presencial em neuroriqueza. Como eu falei, o tema dessa série é neuroriqueza. E pensando nisso, eu resolvi criar um treinamento para retirar as pessoas dessa atmosfera conhecida, condicionada que elas vivem, para ficar 3 dias comigo e com a minha equipe em vivências profundas para criar em você um impulso para a sua transformação, para a sua prosperidade. É importante que, se você sentir o chamado de participar deste grande evento, acesse o link e se inscreva no nosso grupo, porque nós iremos disponibilizar uma promoção do último lote exclusivo e especial com as últimas vagas, as últimas inscrições. E para vocês que se inscreverem e entrarem no nosso grupo através do link que está sendo disponibilizado aqui, você em especial vai ter acesso a esta promoção
maravilhosa para poder então participar deste treinamento revolucionário para efetivamente mudar a sua realidade. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo episódio.